Olá, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, né? Estamos aqui então para dar continuidade à nossa aula. Nós então estávamos falando, né, sobre a classificação das algas, né? Então, a nível de estudo, né, essas algas então elas são divididas. Nós estudamos as algas unicelulares, aquelas que têm uma única célula, e as pluricelulares. E ainda dentro desse grupo, né, de pluricelulares, as algas elas vão ser divididas de acordo com o pigmento que elas apresentam. Por quê? Esse pigmento vai fazer com que essas algas elas adquiram uma cor diferente. Então, nós veremos que tem algas verdes, tem algas vermelhas, douradas, e isso vai depender do pigmento que essa alga possui, certo? Então, a gente viu por último as algas classificadas como euglenas, né? Que possuem a clorofila e por isso elas apresentam essa coloração verde, né? Conforme vocês acompanham aí na página 440. Lá na página agora 441, então, nós vamos ver um outro grupo de algas chamadas, classificadas, né, como unicelulares, que são as crisófitas. Essas algas, elas também são chamadas de algas douradas. Então, as crisófitas têm como pigmentos a clorofila e o caroteno. O caroteno é um pigmento amarelo, o que lhe confere também a denominação de algas douradas. São um dos componentes mais importantes do fitoplâncton no ambiente marinho, mas também ocorrem em ambientes aquáticos doces, solos úmidos e sobre rochas e troncos de árvores. As diatomáceas são as principais representantes desse grupo, algas que têm parede celular impregnada de minerais e divididas em duas metades que se encaixam uma na outra. Então, essas algas crisófitas, elas têm dois pigmentos, a clorofila, né, e o caroteno. O caroteno é um pigmento amarelo. Então, esse pigmento amarelo vai conferir para essas algas uma coloração dourada. Vocês podem observar aí nessa imagem, ó, a cor delas, como é totalmente diferente das euglenas que a gente viu. Então, essas algas, elas vão se dividindo nesses grupos com o pigmento que elas apresentam, porque esse pigmento vai determinar a cor dela. Elas também possuem características diferentes, né? No caso das algas douradas, elas podem ser encontradas em ambientes aquáticos e também podem ser encontradas sobre rochas e troncos de árvores, certo? E a gente viu, né, que as algas, além de serem encontradas em ambientes aquáticos, elas também podem ser encontradas sobre sedimentos, ou seja, rochas, né, regiões úmidas, né, solos úmidos. Bom, próximo grupo que a gente vai ver, então, são as algas conhecidas como algas cor de fogo, né, que recebem o nome de pirófitas. Além da clorofila e do caroteno, as pirófitas elas possuem xantófilas. Então, xantófilas é um pigmento que vai conferir para essas algas uma coloração avermelhada. Por isso que elas também são conhecidas como algas cor de fogo, né? Então, por isso são também chamadas de algas cor de fogo. A maioria dessas algas tem parede celular, que é aquela estrutura mais rígida que reveste a membrana plasmática, né, das nossas células. E olha, outra característica muito importante dessas algas é que elas possuem dois flagelos. Lembra que nós já estudamos sobre os flagelos, que são estruturas, né, utilizadas para locomoção. Então, as algas cor de fogo, elas vão possuir dois flagelos. Observem aí na imagem. Os dinoflagelados são os representantes mais conhecidos desse grupo. E aí nós temos uma imagem aí mostrando para vocês, então, essas algas que são classificadas como algas cor de fogo. Aí do lado a gente tem um quadrinho azul com informação muito importante a respeito dessas algas, né? Que é falando sobre o fenômeno que é conhecido como maré vermelha. E aí, se vocês querem colocar aí, ó, do lado uma atenção, estudar, porque é muito importante que vocês saibam sobre essa maré vermelha. Então, o fenômeno conhecido como maré vermelha é o resultado do desequilíbrio populacional de algas pirófitas, principalmente dinoflagelados. Essa explosão populacional pode ser natural ou causada por agentes poluidores, como despejo de esgoto não tratado no mar. Durante a reprodução,
são liberadas toxinas na água que matam peixes e outros seres aquáticos, inclusive aves que deles se alimentam. Pessoas, ao entrar em contato, podem sentir irritação na pele e nos olhos, bem como dor abdominal e náuseas, caso ingiram água ou frutos do mar contaminado. Então, gente, a maré vermelha é um fenômeno, né, que ocorre lá no mar, né, decorrente do aumento desordenado dessas algas cor de fogo, dessas algas que são conhecidas como pirófitas. Então, a gente sabe que na natureza a gente precisa ter um equilíbrio, né, entre os seres vivos. Então, um grupo de seres ele não pode estar aumentado demais, né, no ambiente, nem diminuído demais, porque esse aumento exagerado, essa diminuição vai acabar causando um desequilíbrio no nosso meio ambiente. Então, quando essas algas cor de fogo, elas se reproduzem de uma forma desordenada e elas aumentam muito, elas vão causar esse fenômeno que é a maré vermelha. Então, o mar, ele vai ficar com aquela coloração vermelha e isso não é bom. Por quê? Porque essas algas, gente, elas liberam toxinas, tá? E essas toxinas são tóxicas para os peixes que vivem, né, nessas águas, até mesmo para os seres humanos pode causar irritação, entre outros problemas, quando a gente entra em contato, então, com essa água, né? Então, a maré vermelha era caracterizada, então, pela proliferação exagerada dessas algas, que são as algas cor de fogo, que são as pirófitas. Então, vai gerar esse fenômeno que é a maré vermelha. Então, o mar, né, que normalmente a gente vê numa coloração azul, esverdeada, ele vai ficar mesmo vermelho, porque essas algas se reproduziram muito. Então, tem muitas algas ali, e essas algas, elas acabam liberando, como eu falei pra vocês, toxinas, certo? O que pode gerar esse desequilíbrio? O aumento, né, dessa população. Aí ele diz pra gente que isso pode ser causado por agentes poluidores, né? Então, o despejo de esgoto não tratado no mar pode fazer com que essas algas aumentem ali naquele mar, naquela região, e com isso causa esse fenômeno da maré vermelha, tá bom? Mas a maré vermelha, ela é causada, então, pelo aumento, né, populacional das algas do grupo pirófitas, tá? Então, vocês guardem essa informação que é bem importante. Vamos lá agora para a página 442. Então, só finalizando aqui com vocês. Então, dentro do grupo, gente, das algas unicelulares, nós temos as euglenas, tá? Que elas têm a coloração verde. Nós temos as crisófitas, que são as algas douradas. E nós temos as pirófitas, tá? Que são as algas cor de fogo. E também são algas que são causadoras, né, do fenômeno da maré vermelha, ok? Bora lá para a página 442. Interpretando ciência. Então, aí nessa página nós temos um texto, né, pra gente fazer a leitura e responder. Os muitos usos do diatomito. O diatomito, também chamado de terra de diatomáceas, é uma rocha sedimentar biogênica que se forma pela deposição dos restos microscópicos das carapaças de algas diatomáceas em mares, lagos e pântanos. Origina depósitos estratificados ou maciços. A cor é branca quando puro, mas pode ser creme, cinza ou marrom esverdeada, raramente preta, dependendo da presença de impurezas que podem ser mais ou menos abundantes. Essas impurezas são matéria orgânica, argila, areia, óxido de ferro, carbonato de cálcio e magnésio, cinza vulcânica, espícula de esponja ou menores quantidades de outros materiais. Quando as espículas de esponjas predominam, constitui um espongílito. Ocorrências no Brasil. O diatomita é conhecido no Brasil desde quando nosso país era colônia de Portugal. Hoje, sua presença é conhecida em todos os estados, mas as reservas mais importantes são nos seguintes locais: Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Amazonas, Maranhão, Piauí, Pernambuco e Paraná. Usos. As propriedades físicas e químicas do diatomito tornam essa substância muito útil em vários campos de aplicações, sendo, por isso, um bem mineral de largo emprego e elevado valor comercial. Ele começou a ser empregado 2000 anos atrás pelos gregos em cerâmica e é hoje componente de centenas de produtos e vital na fabricação de milhares de outros. As algas, aí agora embaixo lendo, né?
fornecem substâncias que podem ser usadas para a produção de diferentes produtos. Pesquise onde o diatomita é empregado e quais os subprodutos dele obtidos. Essa atividade, então, vai ficar como atividade para casa, tá bom? Vocês farão essa pesquisa e na segunda-feira eu estarei aí junto com vocês, corrigindo, olhando quem fez, tá? E discutindo com vocês. Então, anotem na agenda, na apostila para casa, a página 442, para que vocês tenham tempo de fazer essa pesquisa e ler um pouquinho sobre o que é esse diatomito, tá bom? Vamos continuar lá na página 443, tá? Então, a gente vai continuar falando aí sobre as algas e conhecendo quais são os outros tipos de algas que nós temos presentes no ambiente. Então, nós já falamos sobre as algas unicelulares, que são aquelas que têm uma única célula, e agora nós vamos conhecer as algas que são pluricelulares, ou seja, tem várias células, ok? Lá na página, então, 443, algas pluricelulares. As algas pluricelulares, chamadas também de macroalgas, por quê? Porque são maiores. As outras, como tem uma única célula, são menores, mas essas, como tem várias células, têm um tamanho maior, né? Então, as também chamadas de macroáguas são principalmente marinhas, mas também ocorrem na água doce e no ambiente terrestre úmido. O corpo das algas pluricelulares é formado por um talo. Sublinha isso aí que é muito importante. Então, o corpo dessas algas ele vai ser formado por um talo. Esse talo pode apresentar ramificações. Essas ramificações lembram caule e folhas de uma planta. No entanto, essas estruturas não são caule nem folhas, pois algas não formam tecidos verdadeiros. Então, apesar de que essas algas são formadas por várias células, elas não vão formar tecidos, né? Como os animais, como as plantas, ok? Mas elas têm essa estrutura aí, que é esse talo, né? Que vai lembrar pra gente a estrutura de um caule e as suas folhas, certo? As algas pluricelulares também são classificadas de acordo com o seu pigmento fotossintetizante. Então, assim como as algas unicelulares, as algas pluricelulares vão ser classificadas, ou seja, divididas de acordo com o pigmento que elas apresentam, né? O pigmento é o que vai dar cor, né, diferente a essas algas. Então, nós temos primeiro as clorófitas, que são algas verdes. A clorofila é o principal pigmento das algas verdes, mas também há caroteno nas células que possuem parede celular. É um grupo predominantemente pluricelular, mas existem algumas espécies que podem ser uni. As algas verdes são as mais comuns e abundantes em praias e estão entre as principais fornecedoras de oxigênio. Então, eu queria que vocês sublinhassem, porque essa informação é muito importante. Então, essas algas verdes são as algas mais comuns que a gente encontra aí nas praias, né? E são as principais fornecedoras de oxigênio. Então, essas algas, elas fornecem oxigênio para o meio, elas produzem, né, esse oxigênio e liberam no meio. Aí a gente tem a imagem de uma alga verde, que é conhecida popularmente, né, como alface do mar. Por quê? A estrutura dessa alga, olhem aí nessa imagem, lembra um pé de alface, né, gente? Mas não é, é uma alga, tá? A alga verde, que é encontrada principalmente, né, nas praias, mas também pode ser encontrada em outros ambientes, tá? E olha aí como é que a estrutura dela é bem maior que aquelas outras algas que nós vimos anterior, porque essas são pluri, então elas têm várias células, né? E por isso também são chamadas de macroalgas, né? Macro é algo grande, micro, pequeno, ok? Página 444. Então vamos conhecer mais um grupo de algas que são pluricelulares. Agora nós vamos falar sobre as algas pardas ou marrons, também chamadas de feófitas. Observe aí na imagem, também são algas maiores, né? Que a gente consegue observar nitidamente aí também. Nessa imagem a gente vê que é uma praia, então são algas comumente encontradas nesses ambientes. E elas têm essa cor diferente, né? Elas têm uma cor parda ou marrom. Essa cor diferente é por causa do pigmento, tá bom? Que a gente já falou sobre ele. Então, as feófitas também têm como pigmento a clorofila, porém, elas têm uma concentração maior de caroteno. O caroteno, ele é amarelo, por isso que elas ficam com essa corzinha parda, meio marrom, certo?
Os talos, né? Como a gente viu, que as algas pluricelulares, elas têm uma estrutura que a gente chama de talo. Então, os talos nas feófitas, eles são muito ramificados e podem atingir, gente, até 60 metros de comprimento. Então, se vocês observarem aí nessa imagem, aí na apostila de vocês ampliada, a gente tem os talos, que são essas ramificações, certo? Um produto obtido das algas pardas é o alginato, que é usado na produção de sorvetes, gelatinas, tintas e medicamentos. Lembra lá que no início do capítulo nós falamos que as algas são utilizadas na indústria farmacêutica, na indústria de cosméticos, na produção de alimentos. Então, olha aqui um exemplo. Então, essas algas pardas, né, elas produzem um produto que é o alginato, e esse alginato, gente, ele pode ser utilizado para produzir sorvete, gelatina, tintas e medicamentos. Então, mais uma vez, mostrando para nós aí que as algas, elas são utilizadas, elas têm fins diversos, né? Então, a gente acompanha aí na imagem, então, essas algas pardas, né? Observe no detalhe as estruturas do talo em forma de boias que possibilitam a flutuação da alga. Então, essas algas, elas flutuam, né? Então, a gente encontra elas, na maioria das vezes, ali nas superfícies, né, das águas. Beleza? Vamos então agora para a última, que são as rodófitas. Olhem aí na imagem, algas vermelhas. Essas algas, além de clorofila, elas têm o pigmento vermelho, que é a ficoeritrina, por isso que elas têm essa cor, né? Vivem em águas mais rasas, geralmente presas às rochas. Para ajudar a resistir ao movimento das ondas, muitas espécies apresentam calcário nas paredes celulares. Dessas algas são extraídos o agar e a carreginina, que são usados nas indústrias alimentícia e farmacêutica. Então, meninos, diferente das algas que a gente viu aqui em cima, né, das feófitas, as rodófitas são vermelhas e elas são encontradas presas às rochas. As feófitas, normalmente a gente encontra ela da superfície, né, das águas do mar. Já essas rodófitas não. Normalmente elas vão estar presas, como vocês veem nessa imagem, às rochas. E também geralmente são encontradas em águas mais rasas. Também liberam produtos que são utilizados pela indústria. Elas liberam agar e carragenina. Esses produtos liberados por essas algas são usados nas indústrias alimentícia e na indústria farmacêutica. Então, mostrando mais uma vez a importância, né, das algas. Então, gente, além de produzir, né, oxigênio, de liberar grande parte do oxigênio, né, que é o caso das algas verdes, as algas, então, produzem produtos, que a gente já falou, que são utilizados pelas indústrias alimentícia, farmacêutica, né, para produção de cosméticos. A gente até citou o exemplo do nosso creme dental, certo? Lá na página 445, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre como que essas algas, elas se reproduzem. Então, nós já vimos que as algas, elas têm como características, elas são eucariotos, né? Então elas têm o núcleo, elas podem ser pluricelulares ou unicelulares, e nós vimos também que as algas, elas vão ser classificadas de acordo com o tipo de pigmento que elas têm. Porque dependendo do pigmento que elas têm, elas vão ter uma cor diferente. Então, gente, nós temos diversas espécies de algas, né? A gente viu aí vários grupos, então elas podem se apresentar de cores bem diferentes e pode ter a estrutura delas também bem diferente. Se a gente for olhar, observar essas imagens das algas que nós estudamos, nós vemos que cada uma tem suas características, certo? Normalmente são encontradas em ambientes aquáticos, tá? Tanto no mar, né, como em regiões também de água doce, mas também podem ser encontrados em ambientes terrestres, né? Podem ser encontrados aderidas a rochas ou em outros ambientes terrestres onde eu tenho ali umidade, certo? A gente viu que essas algas são importantes porque são fornecedoras de oxigênio, né? E também porque são usadas pelas indústrias farmacêutica, né, alimentícia, enfim, tem diversos fins, né? Porque essas algas liberam produtos, certo? Vimos também que podem ser prejudiciais? Sim. Tem as algas, né, que a gente viu lá, que são as cor de fogo, né, que podem causar o fenômeno da maré vermelha, né? E esse fenômeno
ele acaba comprometendo, né, ali aquela região do mar, né? Porque essas algas, quando elas aumentam demais, elas vão começar a liberar ali toxinas, e essas toxinas são prejudiciais, né? Tanto para os peixes, né, para os seres vivos que vivem ali naquele ambiente, quanto para nós, né, que vamos ali às vezes passear naquela praia, ou a gente acaba se alimentando de um peixe ou de um animal que estava ali naquele fenômeno, né, da maré vermelha, certo? E agora, na página 445, a gente vai ver como é que essas algas se reproduzem, como que uma alga dá origem a outra, que dá origem a outra, e assim elas se multiplicam no meio ambiente, certo? Então vamos lá, página 445, reprodução das algas. Da mesma maneira que os protozoários, as algas unicelulares, elas realizam reprodução assexuada, por meio de divisão binária. Então lembra que a gente já falou sobre a divisão binária. O que é a divisão binária? Uma célula mãe se divide em duas células filhas. Então as algas, elas também podem se reproduzir dessa forma. Uma alga, uma célula mãe de uma alga, vai dar origem a outras duas novas filhas, ou seja, duas novas algas, certo? Aí na imagem, ó, na página 445, vocês têm uma divisão binária de alga verde. Olha só que interessante. Então aí antes era uma única célula, e essa célula então se dividiu e deu origem a duas novas células, ou seja, duas novas algas. E assim elas vão se reproduzir. Bom, tem outro tipo de reprodução que é através da fragmentação. Então, as algas pluricelulares, elas podem se reproduzir assexuadamente também por fragmentação do talo. Lembra que a gente viu que algas pluricelulares, elas têm o talo, né? Essa estrutura. Então, o que acontece? Essas algas, elas podem se reproduzir através da fragmentação desse talo. Então, o talo, ele vai ser quebrado em duas ou mais partes, e cada uma dessas partes vai dar origem a um novo indivíduo. Aí na imagem vocês têm, ó, fragmentação de um indivíduo do gênero Spirogyra em duas partes, que vão formar novos indivíduos. Então aí a gente tem uma alga que vai ser quebrada, né, em outras porções, e vai dar origem então a novos indivíduos. Então as algas podem se reproduzir por divisão binária ou por fragmentação do talo, certo? Outra forma de reprodução assexuada é pela liberação de esporos, que podem ser móveis ou não, dependendo da espécie de água. Os esporos que não são móveis são levados pelas correntes de água. Quando germinam, eles vão originar novos indivíduos. No caso da reprodução sexuada, ocorre a fusão de gametas. Cada um deles possui metade da informação genética de cada um dos indivíduos que geraram esses gametas. A união de dois gametas origina um novo indivíduo. Então, gravem aí, as algas podem se reproduzir de duas formas, assexuada ou sexuada. Dentro da assexuada, elas podem se reproduzir por divisão binária, que a gente já falou, uma célula mãe vai dar origem a duas novas células, ou por fragmentação. Então, o talo, que é uma estrutura dessas algas, vai ser fragmentado, vai ser quebrado, e cada partezinha vai originar uma nova alga, certo? E elas também podem se reproduzir de forma sexuada, que é aquela em que há a troca de gametas, né? Gameta masculino e gameta feminino. Então, a união desses gametas vai dar origem a um novo indivíduo, certo? Meninos, então nós vamos finalizar por aqui a nossa aula de hoje, tá? E aí depois, na nossa próxima aula, na segunda-feira, nós vamos dar continuidade, quase finalizando este capítulo, né? Falando sobre a importância ecológica das algas. Então, a importância das algas para o ecossistema, para o meio ambiente, certo? Se ficou alguma dúvida, estarei junto com vocês na segunda para a gente conversar um pouquinho mais sobre as algas, tá? E aí a gente revisa algumas coisas, ok? Então não esqueçam também de dar uma lida em casa nesse conteúdo para ajudar vocês a fixar, ok, meninos? No mais é isso, ficamos por aqui. Um beijão para vocês, um ótimo finalzinho aí dessa semana e nos vemos então na segunda-feira, ok? Tchau, tchau!